Um drone convencional é controlado ajustando o empuxo de seus motores e hélices. E ao aumentar o empuxo de um lado do drone, isso fará com que o drone se incline. Isso funciona bem na Terra, onde a atmosfera é densa, mas no espaço, foguetes e grandes satélites precisam de outro tipo de controle. Atualmente, uma das formas mais comuns de controle para foguetes e satélites maiores são os propulsores a gás. Eles funcionam expelindo gás de alta pressão por pequenos bicos instalados em vários pontos da espaçonave. Quero agora tentar aplicar o sistema de controle de reação por propulsores a gás em um drone. Mas antes, vamos conversar com alguém que talvez saiba um pouco mais sobre esse assunto do que eu. Olá. Olá! Ei, Tom, nossa, isso foi realmente ruim. Como você está, cara? Bem, obrigado. E você? Este é Joe Barnard, dono do canal bps.space no YouTube, onde constrói foguetes modelo. Mas os foguetes que ele faz não são foguetes modelo comuns. Sim, esta é uma réplica do Falcon Heavy da SpaceX, e ela usa vetorização de empuxo para controle. Joe desenvolve um sistema de vetorização de empuxo para futuramente pousar um foguete modelo de forma propulsiva. Correto, o vídeo não está sendo reproduzido ao contrário. Recentemente, ele testa um sistema de controle de reação com propulsores a gás. Precisei fazer algumas perguntas para ele. Se você pudesse dividir todo um projeto de RCS em 3 componentes, quais seriam eles? Você prefere iniciar pela tubulação, o que faz sentido? Provavelmente você quer começar pela tubulação para poder descobrir quais válvulas você realmente precisa. Bem, o problema é que tudo é interdependente. Ahn, Se você começar pelas válvulas, também vai querer considerar o momento real que você quer aplicar no veículo. Se você quiser fazer os cálculos sobre isso, vai ter que considerar a vazão nas suas válvulas, mas na maioria das vezes você vai começar pela tubulação. Depois eu focaria em como você vai controlar isso. Então, por exemplo, qual vai ser o seu controlador de voo, sua fonte de energia, sua fiação e talvez um pouco sobre o layout também. E então, a última parte do projeto, que na minha opinião, ou pelo menos no meu projeto, foi a que mais demorou, é a parte de controle. Então, como é a lógica de controle? Quando o computador decide acionar uma válvula, e como você impede que seu veículo gire descontroladamente ou que ele simplesmente não se controle Batendo. e batendo? Certo, tipo, como você minimiza o seu fator F? Como Joe disse, é melhor resolver primeiro o hardware. Isso vai incluir coisas como o vaso de pressão, as válvulas para controlar o fluxo de ar e também os bocais para expelir o gás de alta pressão. Com o sistema do Joe, isso precisa caber em um foguete modelo, ou seja, deve ser bem compacto. Enquanto em um drone, eu tenho um pouco mais de espaço para trabalhar. Vou usar garrafas plásticas como vasos de pressão. Esta é uma garrafa plástica de 2 litros, e ela pode suportar mais de 150 psi. Ela é leve e são realmente baratas. Além disso, meu compressor só vai até cerca de 116 psi, então essas garrafas são bem ideais. Para transformar essa garrafa plástica de um recipiente de bebidas em um tanque de pressão, eu preciso conectar um tubo vedado à tampa. Isso é feito imprimindo em 3D uma tampa rosqueada reforçada. Em seguida, um anel de vedação é colocado para garantir o vedação firme no gargalo da garrafa. Após o teste rápido de pressão, parece estar segurando bem. O controle do drone é limitado pela quantidade de ar nas garrafas, por isso é essencial otimizar os bicos para obter o máximo de empuxo sem desperdiçar ar. Construí este bancada de teste de empuxo com célula de carga para medir o empuxo, bico propulsor, tubo de comprimento definido e válvula solenoide que será usada no drone. Os dados da célula de carga são salvos em um cartão SD pela placa Arduino, permitindo que eu depois faça um gráfico do empuxo. O ar é fornecido a partir de uma única garrafa plástica de 2 litros. Assim eu posso ter uma ideia aproximada da duração do empuxo. Ela é preenchida com o tanque maior e um regulador de pressão para garantir testes consistentes. Escolhi testar a 60 psi para poder realizar vários testes sem reabastecer o tanque a cada vez.
Também me interesso por como ela reagirá em pressões mais baixas, pois é quando perco o controle. Para encontrar o melhor design de bico, eu escolhi várias opções, nenhuma delas baseada em cálculos teóricos, mas essa é a vantagem de ter um equipamento de testes. O primeiro bico era um bico reto, que serviria como controle. O segundo era um bico em forma de cone reto. O terceiro era um bico de foguete convencional, com formato de sino. O quarto é um bico reverso, em formato de trombeta. Todos os bicos possuem garganta de 4 milímetros, assim como o diâmetro de saída de 10 milímetros e comprimento de 15 milímetros. Dê seu palpite sobre qual bico terá melhor desempenho nos comentários. Realizei 6 testes de empuxo por bico para calcular a média e importei os dados para o gráfico abaixo. Antes de revelar qual bico teve melhor desempenho, vamos notar como esse sistema gera pouco empuxo. Isso mesmo! O melhor bico produziu um empuxo máximo de 0,62 newtons, ou o equivalente a levantar cerca de 63 gramas. Então aqui está a lista. Você pensou que o bico reto teria melhor desempenho? Já o bico em formato de sino teve o pior resultado. Agora, como essas válvulas solenoides têm um orifício pequeno, de cerca de 2 a 3 milímetros, eu pensei que provavelmente deveria tentar um bico de diâmetro menor. Fiz esse bico reto com diâmetro de 2 milímetros. E ele superou todos os concorrentes anteriores, tanto em impulso máximo quanto em duração. Então vou ficar com esse. Vamos falar sobre o design do drone. Então, o plano é usar duas hélices contrarrotativas, montadas dentro de um único duto. Será montado no centro do drone e não dará controle de pitch ou roll. Ele será capaz de fornecer controle de guinada, ajustando o torque de cada um dos motores. Para controlar pitch e roll, terei 3 bicos em 3 braços longos que partem do centro de massa. Escolhi 3 bicos porque é o mínimo de pontos de empuxo para garantir controle estável. Assim como um banquinho, não pode ter menos de 3 pernas. Drones comuns têm 4 ou mais braços porque precisam de hélices em igual número para equilibrar o torque. Mas como esses bicos não produzem torque na direção do yaw, eu devo conseguir usar apenas 3. A estrutura era composta por peças impressas em 3D com filamento PLA do meu patrocinador 3D Prints, Reino Unido, e algumas barras de alumínio. Ao montar, ela formou uma estrutura triangular em torno do duto central. Em seguida, instalei a eletrônica, começando pelos relés, que alimentariam as válvulas. Depois, instalei as válvulas, e uma delas, estranhamente, tinha um furo na parte de cima por onde vazava ar. O vazamento era bem lento, então não seria um problema. Depois, instalei o controlador de voo, a placa Arduino e o receptor de rádio, que permitiam acionar as válvulas pelo meu controle. Em seguida, montei os braços, onde os bicos seriam fixados, e prendi temporariamente os bicos usando fita adesiva, caso precisassem ser removidos depois para alguma modificação. A maior parte do hardware e eletrônica está pronta, faltando só fixar as garrafas. Antes de testar, precisamos ver como o controlador de voo vai operar as válvulas. Em drones comuns, o acelerador pode ser ajustado em várias velocidades conforme o controle desejado. Essas válvulas só ficam totalmente abertas ou fechadas. Portanto, precisamos configurar o sistema para saber exatamente quando acionar as válvulas. E é aí que, mais uma vez, precisamos buscar o conselho do Joe. Então, esse tem sido o tema constante na engenharia de foguetes que fiz. Desenvolver o hardware é relativamente fácil, mas o problema está no software. Então agora eu tenho, se você fosse um engenheiro de controle de verdade, não iria querer ouvir isso, mas é só um PID limitado por saturação e com gatilhamento. É bem primitivo. Se você fizer simulação suficiente, eu tenho uma simulação montada de como o veículo realmente deveria conseguir se controlar na simulação.
Isso ajuda você a ajustar, mas existem maneiras muito melhores de fazer isso se você estiver disposto a entrar em controle de espaço de estados completo ou algo que realmente considere o torque que cada propulsor pode gerar. Mas isso também é um pesadelo, então é melhor colocar isso numa bancada de testes. É, Não lembro se já falamos, mas é assim que tenho feito. Você basicamente pode ver, na verdade, dois buracos no veículo bem aqui ao redor do centro de massa. E na verdade está um pouco abaixo do centro de massa, né? Então o veículo tende a tombar. Tenho apenas colocado ele neste suporte, onde pode girar nestes dois eixos. E então você começa a colocar os valores de PID e testar. apenas tentativa e erro. Na indústria aeroespacial não funciona assim, mas esses são apenas foguetes de modelismo. Acho que faz o trabalho. É, Tudo bem, acho que isso já é informação suficiente por enquanto, espero. é. Eu vou te manter informado sobre como isso evolui. Boa sorte. Sistemas de controle são difíceis, mas isso parece promissor. Bom, você é muito melhor em sistemas de controle do que eu. Obrigado, Tom. Boa sorte. É, para você também. É, Tudo bem, tudo bem, falo com você em breve. tchau. Vou facilitar para o Joe usando um controlador de voo de drone convencional, economizando tempo, pois o código desses dispositivos é muito avançado para mim. Para transformar esse controlador de voo em um sistema PID com acionamento por limiar, como o Joe citou, preciso que o Arduino execute um pequeno código. O controlador de voo emite um valor de aceleração para o motor do drone. O Arduino lê esse sinal e o converte em liga, desliga, usando um limiar predefinido. Se o sinal do controlador de voo passar desse limite, o Arduino abrirá a válvula. Esse limite depende de vários fatores, então vamos programar no Arduino e testar. Então, eu pendurei o drone no teto para que eu possa simular ele no ar, assim ele pode balançar para frente e para trás. E como você pode ouvir, as válvulas realmente atuam. Agora, eu não consigo testar a rolagem nessa configuração. Pendurei ele perto do ponto de equilíbrio do eixo de inclinação. E você pode ouvir as válvulas atuando quando eu movo o drone. Então, o que eu vou fazer é pressurizar todo o sistema usando meu tanque grande aqui no chão e ver se isso funciona. Deve funcionar. Todas as válvulas estão sendo acionadas. Só não testei ainda com o ar. Então, eu deveria conseguir pressionar aqui e esse bico vai disparar. Na verdade, isso já está bem ajustado. Eu não sei o que aconteceu ali. Está funcionando. Vamos tentar do outro jeito. Então, se eu empurrar isso para cima, os dois jatos da frente devem disparar. Então, ele tentaria manter um ângulo específico. Ok, então você desistiu, né? Posso acionar esse interruptor e ele vai sempre tentar se nivelar. Ele está tentando se nivelar sozinho. Então, como ele está pendendo um pouco para frente, como você provavelmente pode ver, desculpe, meu controle remoto continua falando comigo. Sim, quando ele fica pendurado com o nariz para frente, tenta levantar para nivelar. Observe. 3, 2, 1. Está funcionando melhor do que eu esperava. Uau. Certo. Olha só que legal. O som é incrível demais. E nível. Certo, legal. Agora acho que precisamos instalar as garrafas para o próprio suprimento de ar e adicionar alguns motores.
Os motores foram montados de fundo para fundo e soldados de forma que girassem em direções opostas, assim fornecendo torque líquido zero. As garrafas foram presas à estrutura com abraçadeiras plásticas, e depois foi só interligar todas as garrafas e válvulas. Foi usado mangueira flexível de PVC, que encaixa sob pressão nos conectores, facilitando e tornando reversível a tubulação se for preciso mudar algo. Depois, liguei tudo ao cilindro de ar para testar pressão e vazamentos, e funcionou bem. O drone está pronto para teste. Ainda não foi pressurizado, mas já tenho tudo. Eletrônicos ligados. Na verdade, vou operá-lo com um cabo de segurança. Assim, posso usar todo o volume do tanque grande e não fico sem ar tão rapidamente. Porque para esse primeiro teste, eu queria ter uma noção de como ele se comporta no chão. Então, vamos conectar o tanque de pressão e fazer o primeiro teste. Estou um pouco nervoso com isso, mas você sabe, precisa ser testado. Então, vamos armar os motores. Vamos verificar as válvulas. Sim, todas as válvulas estão funcionando. Certo? O empuxo. Vamos tentar de novo. O motor e a hélice escolhidos precisam gerar 1,5 kg de empuxo por motor. Isso deveria bastar para levantar o drone, mas por algum motivo ele não saía do chão. Tentei levantar o duto do chão para ver se isso melhorava o fluxo de ar. Definitivamente ele precisa ficar um pouco afastado do chão só para conseguir decolar. É, mas eu tinha controle, sim. É controlável. Esses testes iniciais usaram cerca de 60 a 70 psi. O motivo disso é que quando eu encho o tanque de 24 litros até 100 psi e depois encho as garrafas de 6 litros a partir dele, a pressão cai para cerca de 80 psi. Depois de ficar um pouco mexendo com ele no chão, a pressão caiu ainda mais. Beleza, isso parecia ser um problema com o cabo de segurança. Parecia que puxou o drone. Era o momento do primeiro voo pairado sem cabo de segurança. Nos voos de teste seguintes, ajustei valores no controlador de voo para fazer o drone reagir mais rápido e, com sorte, alcançar um voo pairado mais estável. Isso foi muito melhor. Bem melhor. Fantástico. A bateria acaba quase instantaneamente. Eu estava no máximo ali. Acho que precisa de bateria. Acho que preciso conseguir uma bateria melhor, de verdade. É, Com uma bateria mais nova e as garrafas cheias a cerca de 80 psi, começou a parecer um pouco mais promissor. Preciso aumentar um pouco mais os valores do giroscópio,
pois em pressões baixas ele perde o controle. Vamos tentar de novo com os tanques relativamente vazios. Ele simplesmente não tem controle. Nas pressões mais baixas, só era possível encher as garrafas até 100 psi, conectando-as direto ao compressor. Beleza, este é o primeiro teste com a garrafa a 100 psi. Sei que é decepcionante o barulho das hélices ser maior que o dos propulsores a gás, mas não há muito que eu possa fazer quanto a isso. Então, imagine que o som é assim. Não sei você, mas diria que foi um grande sucesso. Os motores estão um pouco quentes. E para que eles não derretam o suporte impresso em 3D, eu provavelmente deveria encerrar os testes por aqui por enquanto. Sinceramente, eu estou muito feliz com isso. Então é isso, um drone controlado por propulsores a gás. Estou muito feliz com o desempenho dele no final. Nem achei que ele fosse voar. O fato de termos pairado por 10 segundos já foi ótimo. Talvez você se pergunte por que ele agora tem tubos enormes e braços gigantes. E isso porque eu realmente queria testar se braços mais longos dariam um pouco mais de autoridade aos propulsores para mantê-los sob controle. E isso funcionou bem em pressões mais baixas, mas quando coloquei em 100 psi, aí ele já não voou tão bem. Isso resultou em uma queda e quebrou um dos suportes dos braços. Então, o drone precisa de alguns reparos. Eu não tenho certeza exatamente de como poderíamos lidar com o problema da pressão mudando tanto durante o voo. Acho que, teoricamente, quando a pressão cai pela metade, o empuxo também, então é preciso dobrar as sensibilidades do giroscópio. Ou talvez, nessas pressões, ele não tenha empuxo suficiente para controlar o drone. Acredito que uma versão mais nova pode corrigir isso, mas este é o melhor desempenho deste drone. Obrigado por assistir ao vídeo. Espero que você tenha gostado deste projeto e se gostou, seria ótimo se pudesse deixar um joinha neste vídeo. Se você é novo no meu canal e quer ver mais vídeos como este, então por favor clique em inscrever-se aqui embaixo. E um enorme obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon por apoiarem meu canal e me permitirem tentar projetos malucos como este. Agora acredito que o sol está quase se pondo, então bom momento para encerrar este vídeo. Obrigado novamente por assistir. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo. Adeus.